Pessoal, vamos lá então iniciar mais um vídeo para a gente ter os esclarecimentos sobre tudo aquilo que é discutido em sala de aula. Aqui eu vou iniciar para vocês e vou discutir sobre a questão dos testes de hipótese, né? Os testes de hipótese ele tem aquela relação da gente trabalhar com suposições que vão ser verificadas, dando como resultado a sua veracidade ou não. E aí a gente vai conseguir confirmar conforme os experimentos e os estudos que a gente tem como objetivo, né? É importante mencionar que principalmente aqui a gente vai usar os testes de hipóteses inicialmente para médias e medianas, mas no segundo momento o teste de hipótese vai ser importante para a gente trabalhar com regressão, com correlação e outros tipos de estatística que a gente vai aprender. Para eu explicar para vocês esse teste de hipótese, a minha prática aqui exclusiva agora é sobre a questão da normalidade dos dados, né? Que a gente já viu graficamente por meio do histograma. Só que é importante a gente ratificar com os testes, porque algumas vezes os histogramas nos dão dúvidas se realmente são normais ou não os dados. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir trabalhar com as hipóteses e tomar a decisão de como rejeitar ou não as hipóteses em relação ao teste prático aqui no SPSS, né? Para a gente trabalhar essa perspectiva aí do teste de hipótese e a questão da normalidade, eu vou puxar aquela base de dados que a gente usou na aula, que é a base de dados relacionada a alguns valores de tributos arrecadados, né? Lembrando que a gente tem duas formas de puxar os dados, é somente a gente clicar nessa pastinha amarela abrir documentos ou em arquivo e abrir dados, né? Sempre bom reforçar para não ficar nessa dificuldade de puxar dados. Eu vou pegar aqui a pasta que estão meus dados, né? Só para a gente fazer essa importação de dados. E aí eu vou usar essa base de dados aqui, te dou os dados paramétricos que eu tenho, os dados tributários, tá? O meu SPSS vai fazer essa importação, que são os dados aqui que vocês vão conferir de vários tributos, e vão dar o OK, ok? Aí aqui vocês veem que eu já tenho um plano de fundo de hipóteses, que eu vou trabalhar com vocês as hipóteses que a gente vai utilizar. Tá? É sempre bom dar uma conferida nas escalas, em relação aos dados, todos os tributos são escalares e as outras variáveis que a gente usará em outros testes são nominais. Então vamos lá. Eu vou trabalhar só exclusivamente com essas três variáveis de PIS, né? PIS 2022, 23 e 24, e eu vou criar as hipóteses aqui para a gente fazer essa análise. Mas a primeira coisa que a gente tem que colocar é o seguinte: quais são as hipóteses que a gente cria para um teste de normalidade? Como vocês viram, a gente trabalha com duas alternativas de hipótese. Normalmente duas ou mais, mas são mais comuns duas, H0 e H1. H0 é a hipótese nula e normalmente é a hipótese de suposição inicial. Ela é uma hipótese que normalmente se constrói para que ela seja rejeitada e normalmente é uma hipótese que tem critérios mais relacionados à igualdade. Mas eu posso usar também maior, menor, maior, igual, diferente, mas normalmente se trabalha com a hipótese de igualdade. Para a gente fazer o teste de normalidade, normalmente a gente tem essas seguintes hipóteses, né? A hipótese nula H0 é que os dados possuem distribuição normal, então essa é a minha hipótese nula. E a hipótese alternativa é que os dados não possuem distribuição normal. Então vejam que ao depender dos nossos resultados que a gente atingirá, a gente vai ou não rejeitar H0 ou a gente rejeitará H0 considerando H1 como hipótese alternativa. Mas para testar a hipótese de normalidade, H0 os dados possuem distribuição normal e H1 os dados não possuem distribuição normal. Beleza. Aí a gente vai lá e vai fazer a operacionalização, né? Como que a gente operacionaliza aqui? Vamos em analisar, estatística descritiva e podem explorar. Eu vou passar as três variáveis para o lado direito, PIS 2022, 23 e 24, tá? Em estatísticas mantém a mesma opção de descritiva, a gente não vai trabalhar com os outros dados por agora, mas em gráficos, vocês vão lá em gráficos, vocês vão ter do lado de esquerdo diagramas em caixa, vocês vão ter do lado direito descritivo, ramos e folha. Desmarquem o gráfico de ramos e folha, marquem o gráfico de histograma e logo abaixo vocês vão ter uma opção escrita assim, gráficos de normalidade com testes. Marquem essa caixinha de gráficos de normalidade com teste, porque a gente vai ter o resultado para a gente de testar a hipótese. Dê um continuar e simplesmente dê um OK. O SPSS vai gerar para a gente os resultados, né, o output, e aí ele vai gerar os resultados para a gente aqui. Aqui tem os resumos dos procedimentos, aqui tem os dados descritivos, e isso não importa para a gente agora. O que importa para a gente vai ser essa tabela denominada de teste de normalidade. Eu vou colar ela aqui no Word, e aí vai ficar bacana para a gente entender, ó. Esse teste de normalidade, ele que vai nos direcionar a como tomar a decisão.
Tem dois testes de normalidade que a gente faz no SPSS, é o Kolmogorov-Smirnov e o Shapiro-Wilk. Aqui o que vai depender, que a literatura diz, é o tamanho da quantidade de dados. Normalmente o Kolmogorov para maior quantidade de dados e Shapiro menor. Normalmente 50, a quantidade de 50 para cima no Kolmogorov e no Shapiro 50 para baixo. Mas em si, no geral, os dois testes normalmente dão os mesmos resultados, tá? O que a gente tem que analisar no teste de normalidade do SPSS? A gente tem três colunas, os nomes das variáveis e três colunas, estatística, DF e SIG. Nós vamos olhar essa terceira coluna escrita SIG. O que significa SIG? SIG significa o nível de significância que a gente vai analisar para ver se eu rejeito ou não H0. O nível de significância, como eu disse para vocês, normalmente a gente define antes de realizar o teste de hipótese. Nas ciências sociais aplicadas, que é a nossa área, normalmente a gente trabalha com três níveis, 1%, 5% e 10% de significância. O que isso vai significar para a gente? Valores inferiores a 1%, valores inferiores a 5%, valores inferiores a 10%, a depender de qual nível de significância eu escolhi, nessa terceira coluna de SIG vai me definir se eu rejeito ou não o H0. Lembrando que para facilitar vocês, normalmente o SPSS vai trabalhar com decimais, então considerem nível de significância para 001, 005 e 010, que é transformar o percentual em decimal. Primeira coisa que eu faço antes de analisar o teste de hipótese é fazer o seguinte: qual nível de significância eu escolhi para os meus testes? Eu vou colocar para a gente aqui que eu escolhi o nível de significância igual a 5% ou 0,05. Quem define isso? O próprio pesquisador. Então, o que a gente vai usar isso? Escolhi o nível de significância de 5% a 0,05. Aqui a nossa quantidade de dados, da nossa base de dados, ela está num montante de 27 dados. Então é uma quantidade pequena de dados que a gente tem aqui em relação à nossa base, né? Então normalmente eu poderia usar aqui como critério de análise o Shapiro-Wilk devido à quantidade de dados que a gente tem. Então eu vou considerar a terceira coluna e eu escolhi o nível de significância 5% ou 0,05. O que eu vou olhar na terceira coluna? Qual o valor que eu obtive de SIG? Então, para cada variável, 22, 23, 24. Olha, então como que vocês vão falar? Qual o valor que eu achei no PAPRIS 2022? 0,908. Quando tem vírgula e um número na frente, quer dizer que aqui é 0, tá? 0,908. Agora vocês vão pensar, 0,908 é maior ou menor do que o meu nível de significância que eu escolhi? 0,05 é maior. Então, o que isso significa na estatística? Quando a gente tem valores de SIG menores do que o nível de significância que eu escolhi, ou seja, menores que 0,05, a gente rejeita H0. Se fosse 1%, menores 0,01. Se fosse 10%, menores 0,10. Então, valores menores do SIG da terceira coluna aqui do SPSS, menores que do nível de significância que eu escolhi, eu rejeito H0. Valores maiores do que o nível de significância do que eu escolhi, eu não rejeito H0. Então vejam, para as três variáveis eu tenho 0,908, 0,818 e 0,912. Todos os valores são maiores do que 0,05. Então, baseando nisso, valores maiores do nível de significância que eu escolhi, eu não rejeito H0, então eu mantenho H0 como a minha suposição inicialmente dada e minha suposição não rejeitada. Então, ou seja, o que eu falo dos dados que eu tenho aqui que eu analisei, PIS 22, 23, 24, que eu não rejeito H0 e os dados possuem distribuição normal. Então, essa é a conclusão que eu tenho. Se a gente colocar, por exemplo, aqui nos nossos resultados, vocês vão ver aqui, ó, que pelo próprio gráfico que a gente tem de histograma aqui, eu vou colocar aqui uma curva normal, os dados têm uma distribuição bem próxima da normalidade, ó. Então, aqui já me mostram a curva mesocúrtica e confirma no teste que eu tenho os dados normais. Então, além dos gráficos que a gente tem, eu confirmei nos testes que eu coloquei aqui para vocês, por meio de um teste de hipótese, a normalidade dos dados. Só para confirmar para vocês, quando vocês têm um gráfico também em formato de reta, nesse gráfico da SPSS assim, o que é normal, quando os dados estão bem próximos assim da reta, os dados têm a apresentação normal também de distribuição. É fácil de vocês visualizarem. Quando há uma variação muito ampla, os dados já não têm essa distribuição normal, tá? Então, usem essa tabela aqui de teste de normalidade, olhem a terceira coluna de SIG, escolham o nível de significância e a partir disso vocês conseguem tomar decisão sobre o teste de normalidade e a gente está usando a hipótese pela primeira vez.